prazer enorme estar aqui. Nos 2 últimos programas nós falamos sobre a dialógica entre o amor e o poder. Fala uma dialógica na família, um pouco nas organizações e instituições, mas hoje nós vamos estar falando um pouquinho de que maneira nós podemos viver esta dialógica entre o amor e o poder. Vimos que nós precisamos ser bilíngues, precisamos aprender a falar a linguagem do poder e a linguagem do amor. O poder, então, nos projeta para fora, para a realização, para dilatarmos novas fronteiras e novas possibilidades. O amor, então, faz uma viagem para dentro, para os afetos, para o cuidado. E quando nós olhamos na história das organizações, nós percebemos que o mundo organizacional, durante todo o século XIX e o século XX, foi orientado fundamentalmente pela dimensão do poder. Aliás, pelo poder hierárquico e pela forma tradicional de capital. A partir dos anos 90, com a erupção e com a chegada do feminino como um paradigma conceitual que muda absolutamente a maneira de organizarmos e gerirmos uma instituição. A partir dos anos 90, então, nós tivemos uma valorização e uma redescoberta dos valores femininos, como o autoconhecimento, como a empatia, como o perdão, como a compaixão. Portanto, hoje, o amor não é uma expressão ou uma dimensão que deve estar circunscrita apenas no nosso universo familiar ou no amor entre os sexos. Não. Amor, hoje no século XXI, é uma necessidade do mundo corporativo. A dimensão do amor, da empatia, da cooperação, aquilo que nos remete também a uma viagem para dentro. As mulheres internalizam mais a vida, os homens externalizam mais a vida. Por exemplo, os estudos de Jim Collins sobre as empresas vencedoras, aquelas empresas que tiveram uma especificidade, um comportamento que se traduzia em um perfil de um líder capaz de darem resultados efetivos, maiores lucros, maior participação dos subordinados, maior empenho, maior engajamento. Esses líderes tinham uma marca fundamental. Eles eram líderes com uma dimensão feminina mais elevada do que a média dos líderes, do que aquelas empresas que não produziram os mesmos resultados excelentes. E que características Jim Collins encontrou nessas empresas? Ele encontrou nas empresas um perfil de um líder que era marcado por uma característica muito especial e singular. E que característica era essa? Era a humildade. Diferentemente de um padrão tradicional, onde o poder do CEO estava no seu status organizacional, de um poder hierárquico top-down, os líderes das empresas que produziam maior lucratividade, conseguiam construir times melhores, eram líderes humildes. E curioso é que a palavra humildade vem da raiz e do vocábulo humus, terra. Humus é a terra. E a terra é um elemento e uma dimensão fundamentalmente feminina. A terra, como um ser feminino, abre o seu útero e permite que o céu masculino derrame o seu orvalho, o seu sêmen, e ela produz. A palavra humildade tem o sentido de aquele que foi tirado do chão. Os líderes que vão produzir mais no século XXI é aqueles que vivem a consciência de que todos nós, o CEO, o CFO, o CHRO, os subordinados, os empregados, o faxineiro, todos viemos do chão. E para o chão vamos voltar. Portanto, é importante que a gente entenda que o poder continua e deve ser uma dimensão valorizada no século XXI. Mas é importante entender que o poder sem amor é um poder que instrumentaliza e coisifica e faz do outro um objeto utilitário para os meus desejos. Por isso é importante contrabalancearmos com o amor.
Curiosamente, Ramcharan, um grande personagem e professor da Universidade de Harvard e que ajudou muito a GE junto com o Jack Welch, ele propôs um modelo de negócio, melhor ainda, um modelo de gestão muito curioso. De um lado está o CFO, de outro lado está o CHRO. E em cima estaria então o CEO. O CEO, o Chief Executive Officer, estaria então sendo auxiliado de maneira estratégica na sua organização a partir de duas dimensões básicas. De um lado nós temos o CFO. CFO lida com grana, CFO lida com poder, CFO lida com a dimensão binária, CFO lida com a dimensão mais masculina, objetiva, que é resultado. O CHRO, de modo geral, são psicólogos, quando não psicólogo, um administrador, um outro executivo mais afetivo, mais preocupado com as pessoas. Deste modo, nós vemos que resultado e pessoas não são contraditórios no mundo organizacional, mas eles existem a partir de uma relação dialógica, simultânea e necessária. Pessoas trazem resultados, resultados trazem pessoas melhores. Portanto, nós percebemos que o poder e amor também faz parte do mundo organizacional. Século XIX, século XX, o poder foi a tônica das organizações. Mas o século XXI, a nova economia, exige que os líderes, que os executivos, que os novos profissionais tenham as soft skill, não apenas a hard skill. E aqui, quando nós falamos de soft skill, nós estamos falando mais uma vez do feminino. Curiosamente que o vocábulo soft nos remete psicanaliticamente para o feminino e a hard, psicanaliticamente, nos remete para o masculino. O pênis é hard, a vagina é soft. Lembrando, não é uma perspectiva sexista, é puramente simbólico. Se nós queremos líderes melhores, profissionais melhores, organizações melhores, instituições melhores, nós precisamos conciliar o poder e o amor. Se não, veja quando nós tratamos de negociação. Aliás, um tema que eu gosto bastante e tenho ensinado muito por esse país inteiro. A negociação, nos anos 90, ela surge como um ímpeto, como a marca da negociação cooperativa. Lembrando que a cooperação, que os vínculos, que a empatia, com a preocupação com o outro, é uma dimensão feminina. No entanto, nós precisamos entender que a negociação do século XXI, da nova economia, não é apenas uma negociação cooperativa, que olha apenas para o outro, uma negociação que integre a cooperação de um lado e a competição de outro, o amor e o poder, a percepção ecológica que vê o outro para que tenhamos negócios sustentáveis, mas uma percepção egológica que vê o ganha, mas não pode ser apenas perde-ganha, porque se for perde-ganha, não é ecológico, mas se for perde-ganha, é apenas egológico. Por isso a negociação tem que ser ganha-ganha. E para ser ganha-ganha, ela precisa de ambas as dimensões, ela precisa do poder. O poder faz com que eu olhe para mim mesmo, para as minhas necessidades e carências, e para os meus interesses. O amor faz com que eu olhe para o outro, para que as relações sejam mantidas e que o negócio cresça, eu faço o bolo crescer. Por isso é preciso na negociação ter cooperação e competição. Aliás, a competição é uma necessidade para que nós tenhamos o sistema democrático, para que tenhamos um mercado livre. A competição ela é benéfica. Assim como a competição no século XIX e século XX trouxe muitos efeitos colaterais nocivos à sociedade, às empresas e ao mercado, eu posso dizer que a cooperação por si mesmo também vai trazer os seus malefícios. Nós precisamos então de uma competição.
onde a cooperação de um lado representando o amor e a competição do outro representando o poder façam parte do mesmo mercado, de uma mesma organização. Portanto, você que me ouve, vamos competir, mas vamos cooperar como parte de uma mesma realidade. É o paradoxo que é inevitável no século XXI. O século XXI nos convida a viver esse paradoxo da competição e o paradoxo da cooperação. O paradoxo da verticalização com o paradoxo da horizontalização. O paradoxo do poder e o paradoxo do amor. O paradoxo da humildade, que olha para si, mas o paradoxo do poder, que olha também para si, e da empatia, que olha para o outro. Vamos viver então o paradoxo da nova economia e vamos ter organizações e vamos ter instituições mais sadias. Se houver poder e amor, nós construímos um mundo muito melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Um forte e carinhoso abraço, nos vemos no próximo programa e fique com Deus. Até o